Vocês sabiam que a flacidez pode estar totalmente ligada ao consumo excessivo de carboidrato simples e do próprio açúcar? A gente vai entender tudo isso com a Natália Colombo, nutricionista. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, tudo ótimo. Obrigada. Muito bom recebê-la. E para falar de um assunto importante, então, porque quando a gente olha essa mesa, dá uma olhada no pãozinho, nesses pãezinhos que estão aqui, aliás, é uma cara boa, né, esse bolinho aqui, ó, que belezinha, uma cara boa. Mas isso é de consumo só quase que né? diário. É, exatamente. Não é? A pessoa, não, mas eu como só um pãozinho francês de manhã. E a pessoa tem também aquela ideia, né? Ah, eu como pão francês, mas eu tiro miolo. É, mas né? eu tiro isso, eu como pão francês, tá? Mas eu tiro o miolo, então tranquilo. E não é bem assim, né? Não, você até diminui a caloria. Porém, o resto, né? O pico verdade. glicêmico não melhora. E qual é essa relação, então, de flacidez, carboidrato simples, açúcar? Então, é uma relação bem interessante. Eu até acho que isso é uma coisa que até vale a pena a gente falar, porque quando a gente pensa em flacidez, é óbvio que a flacidez também está muito relacionada com a questão de idade, né? Com a gravidade, enfim. A pessoa vai tendo uma maior flacidez com a vida. Só que isso pode ser acelerado. E já se sabe que o carboidrato simples tem uma relação muito grande com o envelhecimento exatamente por essa questão de flacidez. Eu fiz até aqui um esqueminha para ficar um pouco mais fácil de entender o que acontece. Tá? Então, o que acontece? A gente vai imaginar que esse vidrinho aqui transparente, ele é a nossa célula, tá? E isso daqui tá representado pelo cubinho de açúcar. Mas vamos imaginar que a gente tá comendo um pão francês. Ok. O que acontece quando a gente come um pão francês, quando a gente come um bolinho de chocolate ou qualquer outro tipo de bolo? Super inofensivo, parece, Sim, né? um bolinho, um pão. O que vai acontecer? Aumenta muito o açúcar no nosso sangue. Certo. Por quê? Porque só tem carboidrato simples, não tem fibra, não tem nada, então aumenta muito o açúcar no sangue. Ok. Uma vez que aumentou o açúcar no sangue, o que vai acontecer? Esse açúcar, ele vai entrar dentro da nossa célula. Então, ele dá o estímulo para aumentar a insulina que a gente está representando com a colher. Então, a insulina, ela vai trazer, ela vai fazer esse açúcar entrar dentro da célula. Ok. Uma vez que isso está funcionando normalmente, esse açúcar, ele vai entrar e vai dar energia naturalmente para a pessoa. Tá, então a insulina leva esse açúcar para dentro da célula. Isso, exatamente. Tá. Entrando esse açúcar, a gente tem o pico de energia. Isso, a gente tem a energia. Uma vez que o açúcar está dentro da célula, a gente tem energia para todas as nossas funções vitais. Tá. Isso acontece, gente, naturalmente. Então, qualquer coisa que você come, você aumenta a glicemia, a insulina aumenta, leva essa energia para dentro da célula. Perfeito. Quando você come muito alimento de alto índice glicêmico, também pode ser o açúcar, mas qualquer outro tipo de alimento, assim, o que vai acontecer? Você dá vários picos de insulina durante o dia, ou seja, você aumenta muito o açúcar no seu sangue. Uma vez que isso acontece, o pâncreas, essa produção de insulina começa a ficar alterada. E além disso, a célula ela começa a ficar resistente para a entrada dessa insulina, para a entrada desse açúcar dentro da célula. Fica resistente à insulina, desculpa. Então o açúcar não entra dentro da célula. O que acontece por isso que você colocou aqui o papel filme, ó, tá tentando entrar. Para mostrar que ele não consegue. Tá conseguindo, porque já tem muito. Exatamente. E não é nem pela questão, às vezes, de ter muita, porque é tanto açúcar no sangue que esses receptores da célula começam a não reconhecer mais a insulina, então não deixa mais entrar. Isso a gente não está falando de uma refeição, mas isso a longo prazo, porque se você parar para pensar, a alimentação das pessoas é riquíssima em alimentos de alto índice glicêmico. Sem dúvida. Né? E isso com os diabéticos acontece da mesma maneira? Isso com diabéticos, sim. Só que é interessante a gente falar, né? Porque as pessoas em geral, elas acham assim, eu como bolacha o dia inteiro e não engordo. Eu como, mas a minha glicemia tá normal. Só que os picos que acontecem durante o dia não tá simplesmente relacionado com alteração glicêmica, porque às vezes você ainda não teve alteração glicêmica, só que isso já tá acontecendo. Por quê? Porque você fica aumentando durante o dia várias vezes esse açúcar no sangue. Entendi. Então sua célula, ela começa a não reconhecer mais a insulina e essa alteração de insulina começa a ficar alterada. Quem tem resistência à insulina acontece a mesma coisa? Sim, exatamente. Também. Então é como se a célula ficasse fechada e não permitisse que essa insulina mandasse mais desse açúcar. A célula não aceita. Então, por isso que um dos sintomas da pessoa que tem uma resistência à insulina é o cansaço, né? Por quê? Porque a glicose não entra direito dentro da célula, embora ela tenha no sangue, muita. fica passeando. Exatamente, exatamente. Agora eu entendi com esse esqueminha. É isso, Lilzinha? Olha lá, cara, a Lilzinha tem resistência à insulina. Então, ao invés de ir pra célula, fica passeando no sangue. E daí, uma vez que tá passeando no sangue, você tem esse aumento de glicemia, então você manda estímulo pra insulina o tempo todo. Que também é uma outra coisa
coisa que faz o quê? Ajuda no ganho de peso. Então, uma pessoa que dá muito pico de glicemia durante o dia, nem pensando na questão calórica, ela já tem estímulo o tempo todo para armazenar gordura. E além disso, o que acontece? Muito açúcar, então esse açúcar aqui é o que está circulando no nosso sangue. O que vai acontecer? Ele começa a caramelizar. Então aqui eu até trouxe para vocês verem, né, o açúcar caramelizado. Igual a gente faz na panela, ele acontece então na nossa dentro célula. do nosso corpo. E aí o que acontece? Quando ele encontra uma proteína, eu trouxe isso daqui para representar a proteína, tá? Então aqui a proteína tá ligada com esses açúcares, ela perde a função. Isso a gente chama de processo de glicação. Tá. Então, uma vez que o açúcar ele começa, você tem um excesso de açúcar no sangue. Esse açúcar ele encontra alguma proteína. É como se ele caramelizasse com essa proteína, formando o que a gente chama de AGEs, que é um produto de glicação avançada. E então ele isso pode se liga causar? à flacidez. Além de, gente, várias outras doenças. Aqui a gente tá falando mais da questão estética. Tá. Mas tem várias outras doenças que estão relacionadas a isso. Entendi. Então, quando a pessoa tem vários picos de insulina, né, desse índice glicêmico. Tem muito açúcar no sangue. Muito açúcar no sangue. Quando ela come, por exemplo, algo que tenha proteína, come um bife, né, um ovo, a flacidez da pele pode aumentar. Sim, na verdade, nesse caso, nem tanto tem a ver com a ingestão de proteína, tem a ver mesmo o colágeno, porque o colágeno é uma proteína estrutural, que a gente tem dentro do nosso corpo. Tá, isso. então quando encontra, por exemplo, o colágeno, ele meio que mascara o colágeno. Exatamente, ele gruda com o colágeno. Imagina, Carol, que você pegou esse caramelo, perigo. E colocou esse caramelo nessa colher, que seja. O que vai acontecer? A colher vai ficar dura, vai caramelizar, ela vai perder a função. É que a colher é uma coisa que você não mexe, mas imagina um canudo que você coloca o caramelo. Você não consegue mais mexer o canudo, porque ele tá caramelizado, ele perdeu a função. Entendi. E é isso que acontece com o colágeno. E isso é uma coisa que acontece gradualmente, não é o tipo de coisa que, bom, você comeu hoje, amanhã você tá. Só que a longo prazo, isso tem um impacto muito grande, acelera muito o processo de envelhecimento. Então, por exemplo, agora me veio na cabeça que é uma coisa que eu vivi há pouco tempo, recente, as mulheres que comem muita farinha branca, podemos dizer assim, né, o carboidrato simples durante a gravidez, depois que o neném nasce, essa pele, um horror. Sim, também. Se eu que não como praticamente nunca carboidrato branco, eu só como integral, mas já faz muito tempo, a minha pele tá um negócio de louco, é um horror. A cara do Eva é um horror, querido, é um horror, até voltar é um horror. Imagine só quem tá comendo a gravidez inteira só o pãozinho francês. Fora que na gravidez também tem os outros fatores hormonais que contribuem muito para alteração de glicemia. Mas juntando com essa explicação que você deu, vira uma bola de neve terrível. Sim, exatamente. Que perigo! E uma coisa que é interessante é porque, assim, às vezes a pessoa já tem algum sintoma leve, porque, gente, até alterar o exame, né, a glicemia dá alterada, não quer dizer que a pessoa já não tá tendo alteração glicêmica antes, que foi até o exemplo que eu te dei. Muita gente acha, assim, que as pessoas ainda acham que é simplesmente uma questão de engordar e emagrecer, né? E não é. Não é muito mais amplo. Então, assim, eu como bolacha, como pão o dia todo, não engordo, não percebo nada. Só que isso a longo prazo, entendeu? Vai ter um impacto muito grande, tanto na questão de flacidez, como outras questões. Até porque uma pessoa que já chegou nesse ponto, né? E até um outro sintoma que é até interessante a gente falar, é aquela pessoa que come, tem vontade de doce logo depois que comeu. Sabe isso é muito comum. Por que isso acontece? Exatamente por alteração glicêmica. Então, se comeu, acabei de comer, mas meu corpo tá pedindo um doce. Não consigo ficar sem o doce depois. É porque já tá num estágio avançadinho desse ciclo. Sim, nem tanto avançado, mas o que isso pode dizer? Que ou ela aumentou muito a glicemia, né? Ela com certeza está tendo alguma alteração de glicemia ou de insulina. Por isso que ela tem que comer o doce logo depois da refeição. Isso é tão comum, né? É muito comum. Todo mundo fala isso. Comum. Não é verdade, Luzinha? Mas você não come mais o doce, né? Agora, Luzinha, você vai emagrecer, tá uma beleza. Tá ótima. E a equipe toda, todo mundo, Camilinha emagreceu 5 quilos, tá uma beleza, tá o máximo. Vamos então ver uma perguntinha que chegou no nosso e-mail pra gente começar a tirar dúvidas aqui. Se você tiver também, pode mandar pelo Twitter, tá bom? Olha lá, na tela. Mili, um beijo pra você. É verdade que ingerir gelatina e clara de ovo ajuda a combater a flacidez? Ótima pergunta. Sim, também tem isso. Aqui que a gente tá falando de uma das coisas que também tem um impacto muito grande. Né? Mas é bem comum a pessoa já usar o colágeno, utilizar a gelatina, né? Porque, na verdade, a proteína, né, a gente tem a formação de colágeno através dos aminoácidos da dieta. Certo. Então, sim, isso faz sentido. Só lembrando da gelatina, tá, gente? Gelatina é uma coisa que eu acho que a gente tem que tomar bastante cuidado, porque em
geral, a gelatina que a gente encontra no mercado é aquela gelatina que ou tem açúcar, porque daí você não vai ajudar nada, você vai tomar a gelatina, mas tem o açúcar, você entra nesse ciclo. Ou tem muito corante, muito conservante, ou também tem muito adoçante, então tomar cuidado com isso, porque a gente também sabe que nem o adoçante já é uma, né? Não é tão, o consumo também em grande quantidade também não é interessante. Por outro lado, até uma receitinha que a gente deu aqui já faz muito tempo, que é uma gelatina, que é uma receitinha com a gelatina sem sabor, o suco de uva integral e umas frutinhas vermelhas, por exemplo, é uma excelente opção, porque além dele ter a gelatina, ele também tem os antioxidantes. E os antioxidantes, nesse caso também, para prevenir envelhecimento, também é importante, porque uma vez que você está nesse estágio aqui, você começa a ter uma produção aumentada de radicais livres. Então, olha, é uma bola de neve. É uma bola de neve, também aumenta toda a inflamação do organismo. E o que vai combater esses radicais livres são alimentos antioxidantes. Sim, exatamente. Que são as frutas vermelhas. Exatamente. A uva, né? O suco de uva integral. Frutas, verduras, legumes em geral, oleaginosa. Olha que interessante. Agora sim, duas perguntas, vamos lá. A questão da gente ingerir, por exemplo, os alimentos integrais. A gente consegue quebrar isso ou de alguma forma esse pico de glicemia também vai ocorrer porque são carboidratos da mesma maneira? Não, isso a gente consegue segurar muito bem. Porque, na verdade, qual que é o principal problema, né? O principal problema tá nessa alimentação que a maioria das pessoas tem, né, Carol? Que é o que eu falo, eu nem trouxe tanto pra focar só o açúcar, porque as pessoas acham que só açúcar que aumenta a glicemia, não é. Carboidrato simples, em geral. Ele tem muito açúcar. E aí, o que acontece, gente? Qual que é a principal coisa que a gente pode fazer pra conseguir, né, mudar? Mudar pros alimentos integrais. E também tomando cuidado com que tipo de alimento integral que você vai consumir. Porque até acho que aqui você já até falou já algumas vezes do pão, né? Muitas vezes você tá comprando pão integral, só que o pão ele não é 100% integral, ele tem mais farinha branca do que integral. Então aí não é uma boa opção. Pegadinha. Aí a gente tem que olhar no rótulo, né? Sim. O primeiro nomezinho que tiver lá no rótulo é o que tem maior quantidade. Sim, exatamente. Quem tem a possibilidade de fazer o pão em casa, a gente já deu aqui receita no programa, maravilhoso. Sim, exatamente. Você sabe o que você tá colocando no seu pão. Agora, tem que ter paciência, ir no supermercado, olhar rótulo por rótulo, ler tudo, na verdade, as quantidades e escolher o melhor pão que tenha mais farinha integral. Os pães que têm acima de 9, 10 grãos, eles têm primeiro farinha integral. Então acaba sendo uma boa opção. Agora, o pão integral ou o pão light, não. Porque daí tem mais farinha branca. Tem mais farinha branca. Isso. No caso da massa, do arroz integral, do macarrão e da própria farinha integral, a gente... até a aveia, tá? A aveia também é legal. Sim, a aveia é bem legal. Ela quebra esse ciclo. Sim, exato. Não é nem que ela quebra o ciclo, é que ela não deixa você chegar aqui. Ela faz com que, como você come... Porque o que acontece com o alimento integral? Né? Como tem a fibra, você não aumenta o açúcar no sangue de uma vez só, você vai aumentando aos poucos. Então vai entrando naturalmente na célula.